Você sabe qual é a verdadeira interpretação da Bíblia? Não? Então vem comigo já para a Bíblia. Para falarmos a respeito de qual é a verdadeira interpretação da Bíblia, nós temos que voltar na história, lá no Marco Zero, aonde tudo começou. Resgatar relatos históricos para que todos entendam que o que vai ser dito aqui, na verdade, nada mais é do que fatos comprovados na história e que devem ser analisados e estudados para que, como todos sabem, aqueles que não observam a história estão fadados a cometer os mesmos erros do passado. Aliás, a própria Bíblia, ela nos diz que nada pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. Nossa história começa com o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Naquela ocasião, nem todos os judeus quiseram retornar para a terra de Israel. Alguns judeus preferiram morar no Egito, ao norte do Egito exatamente, numa cidade chamada Alexandria. Nessa cidade, Alexandria, vai surgir um homem, um judeu, um filósofo, um estudioso do Velho Testamento chamado Fílon de Alexandria. Esse Fílon de Alexandria, como todo bom filósofo da época, era influenciado pelo pensamento grego. Não só Alexandria, mas o mundo inteiro daquela época era dominado pelo pensamento grego cultural, especialmente no tocante à interpretação de texto, a melhor maneira de interpretar um texto. Inicialmente, temos que destacar dois importantes filósofos. O primeiro, Heráclito, que com o seu conceito de hiponeia significa aquilo que está por detrás ou por debaixo do texto. E com esse conceito, Heráclito ele interpretava os poemas, as obras literárias, enfim, ele mostrava para o povo da Grécia e para todos os que também quisessem entender a sua visão, a sua maneira de interpretação de um texto. Para Heráclito, nenhum texto deveria ser lido literalmente, e sim tentar buscar nele quais são as figuras, quais são as alegorias que estão por detrás daquele texto, para aí sim entender qual é a verdadeira intenção do autor. Com esse conceito de hiponoia, Heráclito ensinava que ninguém deve interpretar um texto por aquilo que está lendo na cara, e sim procurar o seu significado por trás das letras, ou seja, o que está oculto, o que está por debaixo, o que está por detrás do texto. Depois de Heráclito veio Platão. Esse foi muito mais famoso. Ele, inclusive, dividiu a realidade em dois planos. Veja o que Platão ensinava. Platão dividiu a realidade em dois planos: plano superior e plano inferior. O plano superior é o plano que ele considerava metafísico, ou seja, nele você tem o mundo absoluto das ideias e da essência, onde tudo é fixo, tudo é perfeito, no chamado mundo das ideias. Já sobre o plano inferior, Platão dizia que é o plano físico, onde você tem o mundo relativo dos sentidos da forma, onde tudo é mutável, ou seja, tudo é imperfeito. E com essa dicotomia, Platão introduziu o ensino, onde o texto que está diante de você, ele é imperfeito, ele é inferior, e o verdadeiro sentido, que é o ideal, ele está por detrás e acima, ou seja, você nunca deve ler um texto literalmente, mas deve procurar o sentido figurado que está por detrás dele. Ou seja, para Platão, esse livro, ele, por exemplo, não deveria ser interpretado conforme o que está escrito nele, porque ele pertence ao mundo inferior das ideias. O que realmente tem significado é para aqueles que conseguem alcançar o mundo metafísico, o mundo superior das ideias. Ou seja, para ele, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado desses textos só estão no mundo superior das ideias, que poucos podem alcançar.
Foi justamente essa visão dicotômica de mundo que influenciou Fílon de Alexandria, aquele judeu que eu falei há pouco, que morava na cidade de Alexandria. Esse Fílon de Alexandria, esse judeu, era extremamente amante do Velho Testamento. Ele ia frequentemente a Jerusalém. Fílon tinha 2 heróis na vida, Moisés e Platão, e ambos para ele eram enviados por Deus e não poderiam se contradizer. Mas a pergunta dentro dele era: como farei Moisés concordar com Platão? Foi aí então que Fílon, para resolver essa questão, teve a ideia de ensinar aos judeus de Alexandria a interpretação do Antigo Testamento à luz da filosofia grega, notadamente por meio de alegorias, figuras. Pronto, aqui foi o marco histórico, aqui foi aberta a porta para a entrada de inúmeras heresias que permanecem até os dias atuais na Igreja de Cristo. Entenda, Fílon, ele pregava que a melhor maneira para compreender a Bíblia é sob uma perspectiva platônica. A perspectiva platônica era a interpretação alegórica de um texto. E o que é uma alegoria? Alegoria é você dizer uma coisa que significa outra coisa completamente diferente. Aos poucos, essa ideia de pregação alegórica de Fílon, de dizer uma coisa que significa outra completamente diferente, foi caindo no gosto do povo de Alexandria, especialmente dos cristãos. É isso mesmo, porque Fílon, embora morasse no Egito, no mesmo tempo de sua vida, Jesus estava vivendo em Israel. Eles eram contemporâneos e o evangelho ele crescia cada vez mais em todas as direções e também chegou em Alexandria. E nessa ocasião, muitos judeus começaram a se converter ao Senhor. No entanto, a maneira deles de interpretar as Escrituras, o Velho Testamento, era pelo modelo grego alegórico de se interpretar um texto. E aos poucos, aqueles cristãos começaram a se distanciar por, na verdade, nem saberem o que era a verdadeira interpretação da Bíblia, que é a pregação expositiva, ou seja, a pregação, a interpretação literal da Bíblia, onde você que escuta a pregação, você é ensinado à luz do contexto para entender qual é a mensagem que o autor original da Bíblia, que é Deus, quer passar para você. E o distanciamento do verdadeiro modelo de interpretação da Bíblia, que é esse que falamos agora, foi só aumentando e perdurou até a Reforma Protestante no século XVI. Logo após Fílon, vai começar o período pós-apostólico, ou seja, todos os apóstolos já estavam mortos, e é nessa hora que muitos nomes vão surgir dentro dos primeiros cristãos ali de Alexandria para ensinar a Bíblia com a perspectiva platônica. Por exemplo, Barnabé de Alexandria, um notável estudioso também do Velho Testamento. No entanto, ele também gostava de pregar o Velho Testamento com a perspectiva platônica, interpretando a Bíblia através de alegorias e de figuras. Barnabé, inclusive, vai escrever uma carta aos alexandrinos, onde ele vai ser destacado pela criatividade e, para muitos, espiritualidade por alcançar tantos significados diferentes sobre os textos. Depois de Barnabé, vai surgir outro nome também importante ali no meio dos alexandrinos, que foi Pantenos. Pantenos foi considerado, inclusive, o pai da EBD. Pantenos criou a primeira escola de catequese para ensinar a novos convertidos, ou seja, ele estava realmente envolvido com o ensino da palavra, no entanto, por meio de alegorias. E foi justamente na escola de Pantenos que vai surgir um convertido chamado Clemente de Alexandria. Esse Clemente de Alexandria também foi outro nome importante no meio dos cristãos ali daquela cidade, e ele vai combater inclusive algumas heresias, mas rapidamente também ele vai se voltar ao modelo platônico de pregação, de interpretação de textos, ou seja, revelando a Bíblia, revelando o Velho Testamento através de figuras e de alegorias. Veja o que Clemente ele costumava dizer: a alegoria revela a verdade ao verdadeiro discípulo.
mas esconde dos outros. O objetivo de Deus em revelar-se alegoricamente é ocultar a verdade aos incrédulos e descortiná-las apenas aos espirituais. Depois de Clemente de Alexandria vai surgir o nome mais importante desse período chamado pós-apostólico. Estou falando de Orígenes. Esse Orígenes, para muitos, foi o mais destacado dos pregadores alegóricos. Orígenes era a figura mais importante e respeitada entre os pregadores alegóricos. Ele era muito estudioso, considerado o homem mais erudito de sua época, conhecedor das línguas originais da literatura da época, versado em filosofia, versado em platonismo. Ele era um teólogo, um filósofo, e ele também foi inspirado pelos escritos de Platão. Agora preste atenção em 6 frases que Orígenes costumava ensinar. Primeira, a melhor maneira de se entender a Bíblia é através da perspectiva platônica. Segunda, a Bíblia contém segredos que somente uma mente espiritual pode compreender. 3. O sentido literal é valioso, mas algumas vezes obscurece o sentido principal, que é o espiritual. 4. O sentido literal é para os iniciantes, mas o sentido espiritual é para os maduros na fé. 5. Se Deus realmente é o autor da Bíblia, ela deve ter um sentido mais profundo. A interpretação literal é própria dos judeus e não dos cristãos. E sexto pensamento de Orígenes, veja, aos cristãos foi revelado o sentido mais profundo das Escrituras que havia sido ocultado dos judeus incrédulos. Orígenes dizia que nós não devemos ler a Bíblia em seu sentido literal, e sim em seu sentido espiritual. E sentido espiritual para ele era o que estava por trás da letra, o figurado, a figura, a alegoria que ele queria que todos encontrassem para justificar qual era a verdadeira vontade do autor da Bíblia. O grande problema do método de Orígenes, que é o método de todos esses que nós acabamos de falar, é que o intérprete, aquele que está pregando a palavra de Deus, ele pode dar o significado que ele quiser dar, independentemente do que está escrito no texto e no contexto. Esse é o problema. E com isso, há um risco muito grande de entrar dentro da Igreja de Cristo muitas heresias, ou seja, aquilo que não é a verdade que entra no lugar da verdade. Para Orígenes, Deus não foi muito claro quando mandou escrever a sua palavra. Daí, a necessidade constante de se buscar novas interpretações a respeito dos textos. Orígenes usou o texto escrito por Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, para justificar o seu método alegórico de interpretação de texto. Veja, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para Orígenes, o que tinha realmente importância era o que estava além da letra, por trás do texto, a famosa hiponóia de Heráclito. Estão lembrados? Na verdade, Orígenes fazia tudo isso com muita sinceridade. Ele acreditava piamente que estava certo e que não poderia jamais repensar o seu método de interpretação da Bíblia. Contudo, Orígenes nunca entendeu o que Paulo, na verdade, quis dizer. Orígenes morreu sem entender ou acreditar no real sentido da mensagem de Paulo. Pois quando Paulo disse que a letra matava, Paulo estava se referindo ao Velho Testamento, ao Antigo Pacto. Orígenes nunca entendeu que, na verdade, o que ele estava fazendo era enlardecer ainda mais a porta aberta por Fílon de Alexandria lá atrás para a entrada de diversas heresias perniciosas dentro da Igreja de Cristo. Orígenes morreu e 100 anos depois de sua morte, o imperador Justino, em 543 depois de Cristo, o considerou por decreto como um herege. Tudo que falamos até agora, todos os nomes que foram citados, foram nomes
que foram expoentes dentro da escola de Alexandria criada para a interpretação da Bíblia. Mas agora nós vamos falar de uma outra escola que surgiu para combater esse primeiro modelo de interpretação da Bíblia, ou seja, foi a escola de Antioquia. A escola de Antioquia ficou conhecida por este nome porque os seus principais defensores moravam na cidade de Antioquia, uma das maiores do antigo Império Romano. Essa escola ensinava o método literal de interpretação das Escrituras. A escola de Antioquia, ela surgiu para se opor à escola de Alexandria, que dominou a interpretação da Bíblia nos primeiros séculos. Um dos objetivos da escola de Antioquia era combater a exagerada espiritualização alegórica da escola de Alexandria em relação aos textos bíblicos e apontar com isso um caminho de interpretação de texto mais seguro, especialmente em relação ao Velho Testamento. Na escola de Antioquia também surgiram muitos nomes importantes, zelosos pregadores pela pregação expositiva, literal, que respeita o texto e o contexto e revela a vontade verdadeira do autor original da Bíblia, que é Deus. Por exemplo, João Crisóstomo. Você deve estar se perguntando, me ajuda a entender melhor o que é uma pregação expositiva? Compreenda. A pregação expositiva é aquela em que todas as ideias do que se deseja pregar saem fielmente do texto e do contexto bíblico lido. A mensagem central e as divisões principais do seu conteúdo originam-se do contexto bíblico e são interpretadas à luz do próprio contexto, o qual fornece o tema da mensagem e suas aplicações. Simples assim, a pregação expositiva nada mais é do que a pregação centrada na Bíblia. É a Bíblia explicando a Bíblia. É a Bíblia pregando a Bíblia. Ainda sobre a escola de Alexandria, é importante lembrar que aquele modelo de ensino alegórico da Bíblia influenciou fortemente a Igreja de Cristo até a Idade Média e só foi combatido fortemente com a Reforma Protestante. É importante que se diga também que o modelo ensinado pela escola de Antioquia, ou seja, a pregação expositiva, respeitando o texto e o contexto bíblico, foi caindo no esquecimento, uma vez que nós já dissemos que o modelo de Alexandria agradou muito aos cristãos. No entanto, esse modelo de interpretação literal, expositiva, fiel da Bíblia vai ser resgatado de volta com a Reforma Protestante. Martinho Lutero e os reformadores romperam definitivamente com o modelo de pregação alegórica entranhado na Igreja de Cristo e trouxeram de volta para o bem da saúde espiritual da Igreja o método de interpretação literal, a pregação expositiva da Bíblia, ou seja, a fiel pregação da Bíblia, respeitando o texto e o contexto bíblico, para que qualquer um pudesse entender de forma simples a vontade de Deus. Veja agora o que disse Martinho Lutero a respeito da escola alegórica de interpretação da Bíblia que ele abandonara. A alegoria de um sofista é sempre retorcida. Ela rasteja e se curva como uma cobra, que nunca se endireita, quer caminhe, quer se arraste,
quer fique parada, somente quando morre é que uma cobra fica direita. Quando eu era um monge, era muito versado em significados espirituais e alegorias. Mais tarde, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo através da carta aos Romanos, vi que todas as alegorias são vãs, exceto aquelas que Cristo ensinou. Jerônimo e Orígenes, Deus os perdoe, são os responsáveis pela alegoria ser tão estimada na Igreja. Tudo o que Orígenes escreveu não vale uma única palavra de Cristo. Quanto a mim, já abandonei essas bobagens, e minha melhor arte é pregar a Escritura em seu sentido único. E para a nossa conclusão, eu quero usar as palavras do Dr. Hernandes Dias Lopes. Veja o que ele fala a respeito do assunto. A Igreja brasileira precisa desesperadamente retornar à exposição fiel das Escrituras. Os púlpitos precisam urgentemente voltar a arder com as chamas do Espírito Santo. As ovelhas de Cristo precisam desesperadamente de pastos verdejantes. Um avivamento espiritual se faz por demais necessário na Igreja brasileira. Pregadores precisam urgentemente serem reavivados. Pregadores que não buscam princípios, mas apenas vantagens, não estão interessados no que é certo, e sim no que funciona ou produz resultados imediatos. Tais pregadores não querem descobrir a vontade de Deus. Eles querem saber o que as pessoas querem ouvir. As exigências do mercado determinam o que o pregador deve dizer. Dessa forma, tais pregadores tornam-se servos de homens e não de Cristo. E ele fundamenta com Gálatas capítulo 1, versículo 10. Veja, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 10. Veja o que ele vai ainda dizer acerca do tema. Outros pregadores estão por demais envolvidos com ativismo eclesiástico, se esmeram na organização e manutenção de suas igrejas e negligenciam uma busca mais efetiva das verdades sublimes das Escrituras. Eles não se interessam em estudar a Bíblia, não. Mas os piores pregadores são os que não se concentram numa vida de oração. Já se tornaram profissionais nos púlpitos, gostam de repetir frases de impacto e, vazios do poder de Deus, se utilizam de recursos verborrágicos inócuos. Tais pregadores estão em desacordo com a palavra de Deus. Veja, é razoável concordar com as palavras do pastor, uma vez que a Bíblia, ela fundamenta o que ele disse. Leia Atos capítulo 6, versículo 4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E eu não tenho nenhum problema em dizer, nenhuma vaidade em afirmar, que eu gosto muito das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes. Inclusive, eu recomendo essa obra dele para que você compreenda um pouco mais o que é pregação expositiva. Em suas palavras ainda, a maioria desses pastores que não estudam a Bíblia, eles não têm intimidade com Deus. Esses pastores estão secos como o deserto, tornaram-se profissionais da religião, perderam o amor e a visão e a paixão pelo Senhor e o seu reino. Suas mensagens ficaram sem vida, maçantes, insípidas e tediosas. Cansar o povo de Deus com a Escritura é um pecado terrível. Um pregador frio e seco é uma grande tragédia. O pregador sem poder do Espírito Santo presta um desserviço ao reino de Deus. Quando o fogo do Espírito é apagado no púlpito, a igreja torna-se indiferente à palavra de Deus e os incrédulos não são alcançados. Aqui eu fecho aspas para esse pequeno trecho das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes.
E lembre-se, você é livre para acreditar no modelo de interpretação da Bíblia que você quiser. Você é o único responsável pelos reflexos oriundos de sua escolha. Então, escolha com toda a liberdade acreditar no que você quiser acreditar. Eu já fiz a minha escolha. Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe ele em suas redes sociais. Faça seus comentários. Se inscreva no canal para que você receba os novos conteúdos. Não esqueça de ativar o sininho aí do lado. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!